Olá, terceiro ano, tudo bem? Boa tarde, Tia Edilane aqui mais uma vez para matar a saudade e falar um pouquinho sobre verbos. Vocês já ouviram falar em verbos? Vocês sabem para que, de que forma a gente usa um verbo? O que o verbo é na nossa vida? O verbo é uma das 10 classes gramaticais que a gente vai estudar no decorrer da nossa vida escolar. Vocês já estudaram algumas, adjetivo, substantivo, e até o 5º ano vocês conhecerão as 10 classes gramaticais. Uma delas é o verbo. Então, o que é verbo? É a classe de palavras que indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Tia, mas como que a gente vai conseguir descobrir tão vago isso? Então, a gente vai se aprofundar e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o verbo. Na página 12 do livro de vocês, tem um trechinho. Um grupo circense com perna de pau, palhaço e malabarista, anima a folia, que também tem banda para tocar as músicas tradicionais. A participação é gratuita, mas é possível adquirir um kit com adereços e lanchinhos. Nesse trechinho, que eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na página 12, tem algumas palavras marcadas, mais pretinhas, em negrito. As palavras são anima, tem, tocar, e adquirir. Essas palavras que estão marcadinhas, elas são classificadas como verbo. Então, esses verbos dão sentido a nosso trecho. Esses verbos têm ação, os verbos indicam ação, um estado, um fenômeno da natureza ou uma mudança de estado. Eu vou falar separadamente de cada uma dessas classificações para que vocês possam entender melhor, tá ok? Eu trouxe aqui para vocês 4 orações. Eu danço muito, é mentira. O cão late, Vera chora e o homem escreveu um bilhete. O primeiro passo é a gente identificar o verbo. Vamos tentar identificar qual palavrinha, qual parte de cada oração indica uma ação, um estado, um fenômeno da natureza ou uma mudança de estado. Então vamos lá. Eu é um pronome. Lembra que vocês já estudaram? Pronome possessivo, pronome de tratamento, pronome pessoal do caso reto. Então, eu é um pronome. Muito está indicando quantidade. Então, qual é o verbo desta oração? Danço. O cão late. O é um artigo, lembra? Definido, indefinido. Cão é um substantivo comum. Então, o nosso verbo é late. Tá aqui o verbo. Vera chora. Vera é um substantivo próprio, nome de pessoa. Então, o verbo é chora. O homem escreveu um bilhete. A tia já falou que é artigo. Homem é um substantivo comum. Escreveu. Será que a gente consegue conjugar eu escrevi? E aí? Como que a gente vai conjugar esse verbo? Será? E der resposta? Então, o verbo desta oração é escreveu. A tia não vai pedir para conjugar, como a gente já estudou lá no 2º ano. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. A tia está querendo que vocês identifiquem o verbo na oração. Uma vez identificado, a gente vai tentar descobrir se esse verbo está indicando uma ação ou um estado. Eu vou explicar esses dois primeiro, a diferença de um e do outro, para a gente entender. Ação é quando eu estou
praticando alguma ação. Joguei a caneta em vocês. Eu pratiquei uma ação. Eu joguei em vocês. E o que é um estado? É quando a gente sofre uma ação, quando aquela coisa aconteceu com a gente sofreu uma ação. É o estado da pessoa. Vocês ficaram assustados quando eu joguei a caneta? Então a ação é jogar. Qual é o estado? Vocês ficaram assustados? Tá dando para entender? Então a ação é quando a gente pratica. Estado é quando a gente está de certa forma, como a gente recebe certa coisa. Vamos continuar. Eu danço muito. Eu estou praticando a ação ou eu estou sofrendo uma ação? E aí? Quem sabe me dizer? Eu danço muito. Eu estou praticando uma ação. Então, danço é um verbo de ação. O cão late. Ele está sofrendo alguma coisa ou ele está fazendo alguma coisa? Ele está latindo. Então, ele está realizando uma ação. Então, late é um verbo do verbo latir, é um verbo de ação. Vou colocar aqui na frente. Vera chora, ela está desesperada, ela chora. Ela está praticando uma ação, ela está chorando, do verbo chorar. Então, chorar indica uma, errei, ação. O homem escreveu um bilhete. Ele recebeu o bilhete ou ele escreveu? Ele praticou ou ele recebeu? Ele praticou a ação de escrever. Então, o verbo escrever é um verbo que indica ação. Tá dando para entender? Então, verbos de ação, tem no livro de vocês, na página 12. Indica a realização de uma atividade. Quem é que está dançando? Eu estou realizando alguma coisa, eu estou dançando. O cão late, quem é que latiu? O cão, então ele está realizando uma ação. Vera chora, quem é que está chorando? Vera, então ela está realizando uma ação. O homem escreveu um bilhete, ele não recebeu o bilhete, ele escreveu, ele realizou uma atividade, ele escreveu um bilhete. Então, esta oração, o verbo escrever, é um verbo que indica ação. Então, essas 4 orações que a tia acabou de falar para vocês, elas apresentam verbo de ação. Até aqui tudo bem? Para a gente passar para a próxima definição? Então, eu agora trouxe para vocês mais alguns exemplos em orações. Ainda na página 12, a gente tem uma segunda definição, verbos de estado. Verbos de estado indicam a condição de alguém ou de algo em determinado momento. Quer dizer, no verbo de ação, a pessoa pratica alguma atividade. No verbo de ação, é a condição em que aquela pessoa se encontra, a forma como aquela pessoa está em um determinado momento. No livro eu tenho um exemplo. As crianças estão animadas para a festa. O estado, a forma que elas estão. Como que elas estão? Elas estão animadas. Eu trouxe mais 4 exemplos para vocês. E o primeiro passo é a gente identificar o verbo. A menina estava doente. Qual é o verbo? Estava. O cão está preso. Verbo estar. Minha avó está triste. A criança está com febre. Até vários verbos iguais, semelhantes, né? Então,
Vamos tentar analisar se nesses verbos, ele dentro dessas orações, eles estão indicando uma ação ou recebendo uma ação, sentindo, sofrendo algo. A menina, ela estava doente, coitadinha. Ela quis ficar doente? Ou ela recebeu essa doença e acabou ficando doente? A menina estava, coitadinha, doente. Então, é um verbo de estado, a forma como ela estava. O cão está preso. Ele gostaria de estar solto, mas ele está solto? Não, ele está preso. Minha avó está triste, coitadinha. Olha como que ela está. Ela poderia estar feliz, mas ela está triste, ela está muito entristecida. É o estado como ela está. A criança está com febre. Ela não escolheu ficar com febre. Ela recebeu isso aconteceu com ela. Então, quando os verbos indicam a condição de alguém ou de algo em um determinado momento, nós consideramos estes verbos como verbos de estado, a forma como eles se encontram. Agora, nós vamos para mais exemplos. Verbos que indicam fenômeno da natureza. Eles indicam ações praticadas pela natureza. São, para mim, os mais fáceis. Por quê? Porque o próprio nome já diz, né? Verbos que dão ideias, né, de fenômenos da natureza. Só em a gente ler, a gente já consegue identificar. Hoje, ventou muito na minha cidade. Qual o fenômeno da natureza que aconteceu? Ventou. Choveu muito, muito, muito no sítio do meu pai. Qual foi o fenômeno da natureza que aconteceu? Choveu. Neva todo dia na Síria. Lá na Síria, neva muito. Qual é o fenômeno da natureza? Neva. Choveu e trovejou durante a festa. Quais verbos estão indicando o fenômeno da natureza? Choveu e trovejou. Então, os verbos ventou, choveu, neva, choveu e trovejou indicam o quê? Fenômeno da natureza. Tudo bem até aqui? Para a gente partir para a última definição?